Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, eu quero saudá-los nesta noite com a maravilhosa graça e a paz do céu, a paz de Cristo. Nós, mais uma vez, retomamos aqui os nossos estudos. Por quê? Porque nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. Buscar a Deus é uma necessidade nossa e Deus tem nos dado esse veículo, as nossas devocionais aqui no YouTube para isso. Vamos cantar, orar e depois vamos estudar a palavra do Senhor. Convido você a estudar, a cantar comigo o hino 225, Dedicação Pessoal. É um hino belíssimo. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti. Servo inútil, sem valor, mas pertenço ao meu Senhor. Cantemos. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor, fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar, salvo estou por teu amor e me voto a ti, Senhor, subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu, remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos agora. Pai querido, Deus de amor, obrigado a Deus porque podemos cantar hinos como esse, que, com base na tua palavra, nos fazem lembrar quem nós somos. Somos servos inúteis. Por nós mesmos não temos valor. O Senhor é quem conferiu-nos valor. O Senhor é quem nos amou e fez com que o seu Espírito habitasse em nós. E assim, ó Deus, nós somos agraciados, nós somos conduzidos. Ó Pai, nós queremos dedicar todo o nosso ser, como cantamos agora, ao Senhor, para que possamos, a cada passo, sermos dirigidos por Ti, e assim, ó Deus, termos a Sua bênção, vivermos sempre debaixo da Tua graça. Agora, Deus, nós vamos abrir a Tua palavra, a Escritura Sagrada. Nela queremos meditar, precisamos meditar nela. Que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento. Abençoe, ó Deus, todas as famílias, todas as pessoas que estão agora acessando aqui. Que, ó Deus, o Teu nome realmente seja engrandecido através desse momento de estudo, de reflexão bíblica. É a nossa oração e nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero convidar você, vamos lembrar, aliás, da nossa série, não é? É um caráter moldado por Cristo. Estamos analisando o que o Novo Testamento fala sobre a vida de Pedro. É óbvio que nós não vamos conseguir abordar tudo, mas alguns aspectos importantes. Um deles é exatamente o que vamos analisar hoje, com base no texto ainda de Lucas, capítulo 5, verso 1 a 11. E o nosso tema hoje é vida profissional para a glória de Deus. Convido você então a ler comigo, acompanhar aí a leitura
do texto. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, que nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, se nós pudermos resumir o que analisamos na nossa última devocional, nós diríamos que Jesus quer ser o Senhor de cada detalhe de nossas vidas, inclusive da nossa vida profissional. Jesus foi ao trabalho de Pedro. Jesus o visitou ali na hora do expediente. Já vimos que o que Cristo ensinou sobre fracasso é algo muito importante. E hoje, com base nesse mesmo texto de Lucas, nós veremos o que Jesus ensina sobre o contrário, sobre o sucesso. Aliás, começamos a falar sobre isso no último estudo, ao vermos que a presença de Cristo, a presença de Jesus no barco conosco, é que faz, na verdade, toda a diferença. Sucesso, então, é ter Jesus no barco. Mas vamos destrinchar isso? Vamos examinar as lições de hoje. Podemos afirmar, primeiramente, que sucesso é ser achado e confrontado por Cristo. Olha o que temos nos versos 3 e 4. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se e do barco ele ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. Eu estou lendo numa outra versão aqui, né? Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Irmãos, Cristo nos acha em nossos fracassos. Vamos lembrar que os discípulos ali, Pedro, que era o chefe deles, por assim dizer, eles pescaram a noite toda e nada apanharam. Note que é Jesus aqui que se aproxima. É Jesus quem entra no barco. É Jesus quem pede para que Pedro, ou manda que Pedro, afastasse o barco da margem. É Cristo que transforma o barco, vamos dizer, num púlpito e começa a pregar ali. Poderia-se pensar até, né? Quanta insensibilidade de Jesus. O que eles precisavam ali era de peixe, não de sermão. No entanto, irmãos, Jesus está ensinando Pedro a tirar os olhos de si próprio, dizendo que mesmo na hora do expediente, no trabalho, nós precisamos aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a colocar os olhos em Jesus, a colocar os olhos nas necessidades dos outros também. Vejam aqui, não é deixar de trabalhar, né? É trabalhar com a consciência de que o nosso viver é Cristo e Ele então deve ser o Senhor de tudo. Agora, reparem algo que facilmente passa despercebido. Cristo levou-os para pescar durante o dia e onde as águas são mais fundas. Não se pescava durante o dia, irmãos, e nem naquelas águas profundas, né? Jesus, no entanto, estava dizendo que sucesso é, ao ser achado por Jesus, deixar o Senhor nos confrontar e nos levar aonde Ele deseja, fazendo-nos ver o que Ele deseja, para fazer o que Ele deseja. Sucesso é ser achado e confrontado por Cristo. Além disso, podemos aprender aqui que sucesso é fruto de obediência e fé na palavra de Cristo. Versos 4 a 6.
Numa outra versão, dizem que, tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então vejam que Jesus acha Pedro, encontra Pedro e diz: eu vou abençoá-lo, eu vou utilizar o seu barco, vou usar as suas redes, até mesmo a sua experiência, as suas habilidades e os seus aparatos, tudo no reino. Mas você precisa me obedecer. É só me obedecer. Ao colocar Pedro para pescar, o Senhor está dizendo que o sucesso é abraçar a causa de Cristo com tudo que somos e temos a serviço do reino. Pedro estava aprendendo que mesmo na hora do expediente, nós devemos levar em conta a palavra de Deus, o que Deus diz, as orientações da palavra do Senhor, que sempre revela quando, onde, o que e como agir, falar, como se portar. Parecia loucura, mas a palavra precisava ser obedecida ali. Sucesso, gente, é ser achado por Cristo, é abraçar a causa de Cristo, vivendo e agindo com obediência e fé na palavra do Senhor. Agora, nós podemos ver também no texto lições sobre propósito, não é? Jesus está ensinando que a hora do expediente é para se aprender lições sobre fracasso, sobre sucesso e também sobre propósito. Qual é o propósito de Deus para aquilo que fazemos, para a nossa vocação, para a nossa ocupação, para os nossos negócios? Olhando para esse texto que descreve parte do processo de formação do caráter de Pedro, nós aprendemos que há pelo menos 3 propósitos para a hora do expediente. A nossa profissão, a profissão que Deus lhe deu, aonde Deus te colocou em termos de ocupação, é para abençoar, é para adorar e é para consagrar tudo a Ele mesmo. O primeiro ponto, a hora do expediente, nosso trabalho, é hora de abençoar outras pessoas. Isso está no verso 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. O que é que eu quero destacar aqui? Que é bem possível que os peixes foram divididos ali com os outros pescadores, não é? Excedeu, a bênção foi maior. A hora do expediente é hora de abençoar outras vidas, outras pessoas. Além disso, a hora do trabalho é hora de glorificar a Deus. Versos 8 a 10. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. No verso 5, se você repara, era mestre. Aqui já é Senhor. Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. O destaque aqui é que Simão e os demais enxergaram a Cristo com outros olhos pela ação de Cristo no trabalho deles. Com isso, o mestre tornou-se Senhor e Jesus foi glorificado. E mais uma lição é que a hora do expediente, a hora do trabalho, é a hora de consagração também, de consagrar tudo a Deus. Versos 10 e 11, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui, irmãos, nós podemos falar de várias coisas. Há algumas dimensões no trabalho que temos, na vida profissional, que quase sempre nós deixamos de lado. A primeira é a dimensão do evangelismo, né? Não é que nós vamos deixar de fazer o nosso trabalho ali na empresa, ali no escritório, enfim, para falar de Jesus, para falar do evangelho. Não vamos trabalhar menos para evangelizar, ao contrário, nós vamos buscar mostrar a Cristo por meio de um trabalho honesto, feito com excelência, e quando tivermos oportunidade de explicar sobre Cristo, o façamos com base no que nós já mostramos. Mas a segunda dimensão é a dimensão da dependência, mais do provedor do que da provisão. Você deve reconhecer o que eu vou acabar de dizer aqui. Muito facilmente nós enxergamos o trabalho, a empresa, como sendo
a fonte da nossa provisão, como sendo o nosso provedor. Jesus quis que Pedro entendesse que Deus era o provedor, Deus era quem o sustentava. Ele muito facilmente poderia enxergar o mar como sendo a sua fonte para prover suas necessidades. Jesus está corrigindo aqui a sua visão, não é? Mas, além disso, uma terceira dimensão, que eu creio que é a que Jesus quis mais salientar aqui, é que o trabalho, a nossa profissão, tem que ser encarada como um meio para servir melhor a Deus. E não o contrário. Eu repito, a sua profissão, a minha, o nosso trabalho tem que ser encarado como um meio para melhor servirmos a Deus. Jesus disse a Pedro aqui: ótimo, Simão, você me obedeceu e eu abençoei o seu trabalho, veja quantos peixes, mas isso é apenas a base para que você me sirva mais e melhor. Você não vai ser um pescador comum, vai ser um pescador de almas. De modo, irmãos, que o que fazemos de segunda a sexta, alguns até de segunda a sábado, né? Nosso trabalho deve ser visto apenas e tão somente como um meio, não como um fim em si mesmo. O fim é glorificar, é honrar a Deus em tudo. E um dos meios que Deus nos dá para isso é justamente o nosso trabalho. Então, em tudo que fazemos com os dons, talentos, recursos, dinheiro, carreira, profissão, enfim, tudo o que fazemos com a vocação que Deus nos deu, esses três verbos precisam estar conjugados, né? Abençoar, o que eu estou fazendo? Abençoa, alcança outras pessoas ao meu redor. Adorar, o que eu faço é expressão de adoração, é uma continuação, uma extensão do meu culto de domingo, não é? A minha profissão glorifica a Deus. E consagrar, o que eu faço é fruto de fé, ensina-me a viver pela fé e me faz servir melhor a Deus. Olhando para o Evangelho de Jesus, nós descobrimos que quando Deus em Cristo entra no nosso coração, nós devemos levá-lo para a nossa casa e também para o comércio, a indústria, a empresa onde trabalhamos. Ele deve estar presente na intimidade e também na hora do expediente. Nós não podemos compartimentar a vida, né? Limitando Cristo ao culto e ao domingo, separando-o do resto de tudo que nós somos e de tudo que nós fazemos. Se é assim que nós estamos vivendo, nós não somos cristãos de verdade. Cristo quer nos acompanhar e nos dirigir em todos os momentos e lugares. Para terminarmos, uma pergunta: Como é que você tem enxergado o seu trabalho? Como um fim em si mesmo? Como a fonte da sua provisão? Ou como algo que Deus te deu para aprender mais dele, para testemunhar dele e para prepará-lo para servir melhor a ele? Pense nisso. Vamos agora orar com as nossas famílias. Que Deus abençoe a sua vida, dirija os seus passos. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.